Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, agora de maneira remota, trabalhando o reino Monera. Nós chegamos a ver a classificação de seres vivos, taxonomia, depois vimos vírus e agora a gente entra no reino Monera, o reino das bactérias, o reino das arqueobactérias e cianobactérias, os menores e mais simples seres vivos que habitam o planeta. Lembrando-se que vírus tem toda aquela polêmica se seria ou não considerado como vivo, com bactéria não. Então a gente já tem aqui um diferencial, né? Enquanto que vírus tem a polêmica de ser ou não considerado vivo, bactéria com certeza ele é considerado um ser vivo, um dos menores seres vivos. Professor, e qual a diferença? O que é que bactéria tem que vírus não tem? Bem, de acordo com os nossos conceitos atuais, o grande diferença é que bactéria ela possui célula. Bactéria possui célula, coisa que vírus não tem. Então essa organização celular, mesmo que seja apenas uma única célula, e essa célula seja os tipos de células mais simples que existem, que são os tipos procariontes, ou seja, aquelas em que a sua célula não é dotada de núcleo, ela é desprovida de núcleo. Mas a presença de célula caracteriza como uma novidade evolutiva com relação aos vírus. Professor, e qual a estrutura desta bactéria que faz com que eu possa dizer, sim, ela tem uma célula e um vírus não, ela não tem uma célula? Olha bem, é o fato de que ela tem membrana plasmática, e além dessa membrana plasmática, ela tem dentro da sua célula organelas citoplasmáticas. Apenas uma, o ribossomo, mas já tem. Significa dizer que ela é capaz de produzir proteínas, produzir enzimas, e o vírus não tem essa capacidade, ok? Vai ter sempre DNA como material genético. Lembre-se que o vírus poderia ser DNA ou RNA, tudo bem? Podem viver de maneira livre, ou seja, não faz mal a ninguém, ao contrário, pode até fazer bem. Existem inúmeras, centenas, milhares de bactérias no seu corpo exatamente agora lhe ajudando a sobreviver. Ou podem também ser bactérias causadoras de doenças, parasitas, e aí de fato elas são mais conhecidas por isso, mas são a minoria. É uma outra diferença com relação a vírus. O vírus não tem essa opção de viver livre. A gente viu que vírus são parasitas obrigatórios. Podem formar colônias. O que quer dizer isso? Significa dizer que elas podem viver coladas umas com as outras, podem viver coladas, unidas, mas cada uma mantendo a sua individualidade. E o que é que eu poderia encontrar nesta individualidade bacteriana? Olha, quando eu observo a estrutura de uma bactéria, eu percebo que ela tem os seguintes componentes. Ela tem fíbrias, que são como se fossem pelinhos, que são como se fossem cílios importantes na sua adesão a uma célula hospedeira. Eu encontro flagelo, importante para a sua locomoção. Eu encontro uma cápsula protetora desta bactéria. Depois eu encontro uma parede celular de peptídeo glicano e encontro também uma membrana plasmática. Veja, o que caracteriza ela como célula, presença de membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática. Além da membrana plasmática para lhe proteger, ela tem uma parede celular. E além dessa parede celular, que já confere uma proteção significativa, ela pode ter, não é obrigatório, ela pode ter uma cápsula. Então existem bactérias capsuladas e existem bactérias que não são capsuladas. Lembre-se que com vírus a variante era o envelope. Existiam vírus envelopados e vírus não envelopados. Todos eles, entretanto, com capsídeo.
todos eles com capsídeo. Não era membrana, era capsídeo. E aqui eles todos têm membrana, todos têm parede e alguns podem ter cápsula. Professor, qual a diferença de quem tem ou não cápsula? Te conto já. Posso encontrar também essa dobra na membrana chamada mesossomo e enzimas relacionadas com a respiração na sua face interna. É possível ter enzimas porque eu tenho ribossomo para fazer síntese proteica, ok? Meu citoplasma, nesse citoplasma os ribossomos que já citamos, e o meu material genético na forma de um nucleóide. Como assim, professor? Nucleóide não é um núcleo? Não. É algo que lembra um núcleo. Algo que lembra, que tem forma de núcleo. O sufixo oide quer dizer isso. Lembra, tem forma de, mas não é um núcleo. Se fosse um núcleo, ela seria uma célula eucarionte. E professor, por que não é o núcleo? Porque não existe uma membrana envolvendo o material genético. O material genético se encontra disperso no citoplasma. Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza? Aqui são os plasmídeos, moléculas circulares de DNA secundários. Eles são importantes, mas não são essenciais à vida da bactéria. Então a bactéria ela tem o seu DNA principal, que é o nucleóide, e tem um DNA secundário, moléculas menores secundárias, que não são essenciais à vida. Professor, quer dizer que se ele perder esse plasmídio, ele morre? Não, não é essencial à vida. Não morre. Mas se ele tiver, é melhor. É uma informação a mais que ele tem. É uma chance a mais de vencer na vida. Ok? Muito bem. Com relação ao envoltório da bactéria, ela pode ter dois tipos de proteção. Uma parede mais delgada, uma parede mais fina ou uma parede mais grossa, uma parede mais espessa, ok? Essa parede, essa espessura dessa parede, feita por uma substância chamada de peptídeo glicano, ela vai poder ser utilizada na classificação da bactéria em dois grupos. As bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Professor, qual é a diferença? É o seguinte, Gram foi um cientista que criou um corante. Então, o corante de Gram. Esse corante tem afinidade pela parede celular da bactéria. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma parede celular mais grossa, significa dizer que ela tem mais peptídeo glicano. E se ela tem mais peptídeo glicano, ela fica com mais afinidade pelo corante. E se ela fica com mais afinidade pelo corante, ela fica colorida mais fortemente. Por conta disso, ela é chamada de gram positiva. Ela é chamada de gram positiva. Nessa mesma linha de raciocínio, se eu encontro uma parede celular que seja menos grossa, que seja menos espessa, que tenha menos peptídeo glicano, isso significa dizer que ela será classificada como uma gram negativa. Ok? Tudo bem? Professor, então quer dizer que a diferença é que uma tem mais parede e a outra tem menos parede? Exatamente. Professor, então isso deve influenciar na sua capacidade de proteção, não é mesmo? Claro que sim. Uma que tem mais parede teria uma parede mais dura, mais rígida, mais forte. A outra que tem menos parede teria uma parede mais fina, mais delgada, menos resistente. Só que ela não é boba não. Como ela sabe que ela tem uma parede menor, uma parede mais fina, ela tem um envoltório externo, que é justamente a cápsula gelatinosa. Justamente essa cápsula gelatinosa que lhe confere uma proteção, inclusive, maior do que a gram positiva. Professor, quer dizer que ela tem uma parede mais fina, mas ela tem uma proteção maior? Exatamente. Por quê? Porque ela tem três camadas. Ela tem membrana,
parede e cápsula gelatinosa. Enquanto que na gram negativa, vamos comparar isso. A gram positiva, ela tem uma camada de membrana, aqui, membrana plasmática, e uma camada de parede celular. De fato, é uma camada mais grossa, mais espessa, tem mais peptidoglicano, mas só são duas camadas. Enquanto que a gram negativa, ela tem a sua camada de membrana plasmática, uma camada fininha de peptídeo glicano e uma outra camada protetora aqui, que é justamente a cápsula. Correto? Pelo fato desta daqui ter mais peptídeo glicano, ela se cora mais fortemente em uma coloração violeta. Já a outra que tem menos peptídeo glicano, ela se cora menos fortemente numa coloração mais rósea, mais avermelhada. Ok, pessoal? Muito bem. Não só de bactérias propriamente ditas vivem esse grupo. Nós temos o grupo das eubactérias, que são a maioria, que nós vamos dar mais atenção na nossa aula. Mas é importante ressaltar que nós também temos o grupo das arqueobactérias. O grupo das arqueobactérias seria um grupo mais primitivo de bactérias que conseguem, que suportam viver em ambientes extremos. Elas são ditas extremófilas, porque elas têm afinidades por ambientes extremos. Como assim, professor, ambientes extremos? Olha só, esse aqui é fácil, vamos começar por esse do meio. Termófilas são aquelas que têm afinidade por ambientes muito quentes, ambientes de alta temperatura, ambiente em que outros seres vivos teriam dificuldade para viver, e essas bactérias elas vivem bem próximas a fontes hidrotermais, com temperaturas que passam dos 100, dos 200 graus Celsius. As halófitas, halo pessoal significa sal. As halófilas, elas têm afinidade por um ambiente muito salgado, muito salino, com salinidades superiores ao do mar, e elas conseguem viver lá. E as metanogênias são aquelas bactérias produtoras de gás metano, genogênese, origem do gás metano, ok? Então são ditas bactérias extremistas, porque gostam de ambientes extremos. Essas bactérias, elas podem ser classificadas pelas suas formas. Algumas vão ter um formato arredondado, formatos de coco, que nós chamamos de cocos. Outras com formato mais alongado, com formato de um pequeno bastão, que nós chamamos de bacilo. Outras com um formato um pouco mais curvo, que lembraria uma espiral, que nós chamaríamos de espirilo. E outras com um formato que lembraria uma vírgula, que são chamadas de vibrião. Então, a classificação de bactérias é feita pela sua morfologia. Com relação ao seu metabolismo, é o mais diverso que você possa imaginar. Olha, tem bactéria para todo gosto. Como assim, professor? Porque tem bactérias que são heterótrofas e tem bactérias que são autótrofas. Tem bactérias que são heterótrofas aeróbias e tem bactérias que são heterótrofas anaeróbias. E tem bactérias que são anaeróbias obrigatórias, ou seja, só vivem na ausência de oxigênio. E tem bactérias que são anaeróbias facultativas. Como assim, professor? Quer dizer, se tiver oxigênio, ela vive bem. E se não tiver oxigênio, ela vive também. Então ela tem essa flexibilidade de viver na presença ou ausência de oxigênio. A reprodução das bactérias pode se dar de maneira assexuada, que ocorre como? Bem simples, bipartição. Bipartição, olha o nome, bipartir, partir em dois, ou divisão binária, dividir em dois. A bactéria simplesmente duplica o seu material genético, depois ela alonga esta célula e depois de alongar ela se divide ao meio, formando duas bactérias.
simples, tudo bem? Pode ser dito também uma reprodução que gere variabilidade genética chamada de conjugação. Na conjugação, duas bactérias se pareiam, ficam uma do lado da outra e criam uma ponte entre elas. Criam uma ponte citoplasmática através de uma estrutura chamada de pelo ou pile sexual. Esta ponte que é criada aqui permite o trânsito de material genético. Neste caso, aquele material genético secundário, menorzinho, que nós falamos na aula mais atrás. Professor, não estou lembrando, volta o vídeo e vê essa informação, chamadas de plasmídio. O que é que ela faz? Ela duplica o seu plasmídio, ela não doa, porque ela não quer ficar sem. Ela tira uma cópia do seu plasmídio e doa para outra bactéria uma cópia desse plasmídio. Quando ela doa para essa outra bactéria uma cópia desse plasmídio, as bactérias se separam e o resultado é que essa bactéria daqui, chamada de bactéria fêmea, por que fêmea? Olha, é só para diferenciar geneticamente da outra. Eu poderia estar chamando de positivo e negativo, eu poderia estar chamando de branco e preto. É só para dar uma ideia de opostos, ok? Numa ideia binária. A macho ela é a doadora de plasmídio e a fêmea ela é a receptora do plasmídio. Então essa fêmea que não tinha esse plasmídio, que não tinha essa informação, passa a ter. E isso gerou variabilidade genética, que era uma informação que eu não tinha e agora eu tenho. Só que isso não ocorre apenas pela conjugação. Isso também pode ocorrer através de um processo chamado de transformação. É um pouquinho diferente. Na transformação, acontece quando uma bactéria morre. Ela morre e o seu material genético fica disperso no meio. E uma outra bactéria pode absorver esse material genético. Absorver, pensando de repente até que poderia ser um nutriente, um alimento. E ao absorver esse material genético, ela agrega nova informação genética ao seu material. Por isso, gerou variabilidade genética, ela se transformou. Um último processo é a transdução. Neste caso, acontece com o auxílio de um vírus, que nós já estudamos. Vírus, um fago, um bacteriófago, um vírus que parasita bactéria. Quando esse vírus, observe que ele tem um DNA em azul, parasita uma bactéria, podendo inclusive causar a morte, a lise desta bactéria. Lembre-se que nós já estudamos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico do vírus, né? Então, no ciclo lítico, causando a morte dessa bactéria, esse vírus, quando sai dessa bactéria, pode sair com o material genético dele em azul, que eu tinha falado para vocês, e pedaços do material genético em vermelho da bactéria. E daí, professor? E daí que quando esse vírus entrar numa nova bactéria, ele pode doar o material genético em vermelho da outra bactéria para essa bactéria nova que tem um material genético em rosa. Então essa bactéria ganha uma informação genética nova, ocorre também o processo de transdução. Tudo bem, pessoal? E para que eu tenho que estudar essas bactérias? Olha, as bactérias elas são importantes para diversos fatores na nossa vida. Essas bactérias são particularmente importantes em processos ecológicos, que nós veremos melhor no terceiro ano, no ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, você precisa tanto do nitrogênio e você só obtém graças a bactérias. Reciclagem de matéria orgânica, quer dizer decomposição. Decomposição é importantíssimo nos ciclos de cadeias ecológicas, ok? Também é importante para a produção de alimentos, como por exemplo, fermentação do leite, produção de queijos, iogurtes, coalhadas, ok? Produção de vacinas, produção de medicamentos como a insulina, produção de medicamentos como antibióticos. Antibiótico? Ora, professor, mas antibiótico não é para matar bactéria? É. Então tem uma bactéria que produz uma coisa que mata a bactéria? É. Então ela é uma bactéria suicida? Não. Essa bactéria, ela compete com outras bactérias. E no processo de competição,
é normal que ela tenha substâncias que lhe permitam vencer essa competição matando outras bactérias. Não mata ela, mas mata outras. A gente já se aproveita disso. A gente pega essa substância que mata outras bactérias e utiliza como antibiótico. Na saúde de nosso corpo, muitas das células do nosso corpo são bactérias. Você tem bactérias na flora intestinal, na flora vaginal, na flora bucal. Você tem bactérias no trato respiratório. Você tem bactérias que lhe ajudam a sobreviver. E são importantíssimas. Você poderia morrer sem essas bactérias. Claro, também tem bactérias que causam doenças. Elas são muito famosas por conta disso. E o que eu queria de vocês era que pelo menos, você lembrasse quais são as doenças causadas por bactérias. Só isso, só isso. E para isso eu trouxe esse bisuzinho aqui, essa frase. Não faz sentido. Didi fez tatuagem e colocou bons pneus na limusine. Professor, isso não faz sentido, não é para fazer sentido. É para essa frase lhe ajudar a lembrar das principais doenças causadas por bactérias. Por exemplo, difteria, disenteria bacilar, febre tifoide, tétano, tuberculose, gonorreia, coqueluche, cólera, botulismo, pneumonia, lepra ou hanseníase, meningite bacteriana, sífilis. São as principais doenças causadas por bactérias e eu queria que vocês, pelo menos, soubessem disso. Ok, pessoal? Agradeço a presença de todos. Até a nossa próxima videoaula. Até mais!